Hoje eu vou gravar um videozinho aqui pra mim, isso pra mim mesmo. Esse é o tipo 93 Levante, né? Levante que eu falo porque ele me veio como um anjo depois de uma caída minha pessoal, né? Tinha um Vectra Elegance 2010, acabou ocorrendo um acidente, o carro deu PT e eu não tinha seguro, carro financiado, aquele BO que você fica louco, né? Mas me apareceu esse tipo, eu já tive outros dois, me apareceu não, né? Eu tava buscando o tipo 1.6 porque conheço a mecânica, conheço o carro, quão é bom, quão é confiável, e tá aqui. Esse vídeo está sendo registrado, eu não sei se eu vou postar em algum canal ou não, eu tenho um canal aí que eu gravei com meus outros carros antigos, tal, faz tempo que eu não posto. Felizmente as coisas da vida, ocupações da vida, ou mesmo, felizmente, né, talvez, como trabalho, etc., e outras coisas da vida pessoal que ocorreram ao longo do ano passado, me fizeram perder um pouco vamos usar o termo assim, do gosto, o hobby que eu tinha por carros no geral. Eu tinha meu Vectra 2010 que demandava pouca manutenção, demandava pouco cuidado, além do estético. E já no Vectra eu já notei que eu não tinha tanto cuidado, já tinha perdido um pouco do amor que eu tinha por carros. Depois que ocorreu o acidente com o Vectra, pô, parece que desapareceu muito. Mas estou tentando aos poucos com esse tipo retomar, né? Até porque o tipo foi o meu primeiro carro, quem sabe eu não volte a gostar de carros da maneira como eu gostava com ele, não é verdade? Mas estou gravando esse vídeo porque já faz um mês que eu tô com ele, é um carro muito bom, um carro muito zerado, ele é 93. Esse carro, uma curiosidade dele, ele é da primeira leva dos tipos que vieram para o Brasil. Ele tá se eu não me engano, ele tá na primeira leva, ele tava na primeira leva, porque o tipo foi apresentado, se eu não me engano, 17 ou 20 de setembro de 93 aqui no Brasil. E esse foi vendido em 10 de outubro de 93, é um duas portas. Então provavelmente ele estava na primeira leva, se não na primeira, na segunda leva, porque se o carro foi apresentado em setembro, no meio de setembro, e esse foi vendido logo no início de outubro, ele precisou chegar da Itália, ele precisou ir para a Fiat e depois ir para a concessionária para ser revendido no início de outubro, ou seja, as contas levam a crer que ele estava na primeira embarcação que veio para o Brasil. Então é um carro que está pouco rodado e realmente ele, né, os detalhes dele mostram que ele está pouco rodado. Você vê que isso aqui no tipo geralmente é um papel. Ó, esse está extremamente firme, apesar daqui tá um pouquinho levantado, ó. Soltou, na verdade, nem quebrou, ele soltou. Mas, ó, firme, firme. É um carro que o relógio funciona, o ar dele não tá funcionando, não consegui parar para ver ainda, eu tô usando o carro como carro do dia a dia. Mas é um carro que tem ar-condicionado, você liga o carro, ele tá sem a correia do ar-condicionado lá, diz o antigo dono. Mais pra frente eu vou contar a história desse carro, que o carro aparentemente estava com problema no compressor, fazia barulho na correia e o compressor, e ele tirou a correia lá, tanto que a correia tá no porta-malas. Enfim, não sei, não parei para mexer com isso ainda. Mas quando você habilita a arma e o botão do ar-condicionado, o carro compensa na rotação. Então, provavelmente, creio eu que não deva ser algo sério, não. A história desse carro é o seguinte: o pai da ex-dona desse carro, né, do qual é a esposa do cara que negociou comigo, comprou esse carro em 96 e ficou com eles na família deles até eu comprar no mês passado. Então esse carro teve um primeiro dono em Campinas em 93, em 96 ele foi recomprado seminovo aí pelo pai dessa senhora em 96 também em Campinas, e ficou em Campinas até o mês passado. E uma curiosidade disso é que eu uso esse carro para trabalhar em Campinas. Não sou de Campinas, mas trabalho lá e uso para ir para Campinas. Então parece que a história do carro tá ligada com Campinas. É um legítimo duas portas, ele tem ar-condicionado. E uma curiosidade, tá, pessoal? Ele tem ar-condicionado, mas provavelmente ele não saiu com som na concessionária.
Provavelmente o cara tirou o carro zero na época com ar-condicionado, pagou mais caro pelo ar-condicionado. O ar-condicionado deveria valer uma grana interessante, porém ele não saiu com som na época. Por quê? Porque esse carro não tem antena. E isso é algo que pouca gente sabia, até no clube do tipo, que eu faço parte no WhatsApp desde 2021, se eu não me engano. Pouca gente sabia. E aí eu busquei saber, né? E realmente o tipo, ele não vinha de série com antena, tirando aí as versões especiais. Ele vinha sem antena e sem o sistema de som. Ele poderia ser colocado depois. E assim, eu entrei no catálogo do tipo, realmente o parafusinho que tá tampando o teto, que tampa o buraco da antena, ele ainda tá aqui. Tanto que ele tá com essa antena aqui para fazer o serviço. Então ele tem vários detalhezinhos, né, de descuido durante os anos. Isso aqui tava colado com uma cola que eu nem sei o que é isso aqui, sabe? Assim, o carro mecanicamente ele tá muito bom, só que foi levado meio que de qualquer jeito nos últimos anos dele, ou sei lá o que. Não sei. A pessoa que me vendeu era uma pessoa muito gente boa, né? Então você pode ver que ele é um 93, porque não tem as inscrições aqui em inglês, em italiano, se eu não me engano, em árabe, alguma coisa assim. Aqui vem a partir de 94. Esse aqui veio liso. Os botões não são em alto relevo, aqui da buzina. E aqui o cinzeiro não tem a abertura mais comprida. Provavelmente eu vou postar esse vídeo no canal que eu quase nunca mais mexo, se eu conseguir lembrar a senha dele, que era do tipo preto que eu tinha, ou do Tempra. Eu tive 2 canais, perdi a senha. Tem um problema pra caramba com senha, eu lido com muita coisa, mas senha de rede social, quando eu perco, é complicado. Então ele tem aqui abertura menor, ele ainda preserva o acendedor de cigarros original, que é o verde. Muita gente troca pelo branco, que é o que ainda fornece pela Fiat. Então muitas vezes, se fica velho numa pessoa que gosta de ter algo original nesses carros antigos, os que servem, a Fiat ainda fornece, ainda serve certinho o branco, o que é branco aqui, que serve em alguns outros carros até 2013, 14, que serve no tipo, esse preserva o original verde. Ele preserva ainda a chave original, que está até em bom estado. Essa chave aqui eu realmente não sei do que se trata. Não é uma chave reserva, não é uma chave para abrir o bocal do combustível. Pelo menos ainda não testei, para vocês verem que o meu tesão por carro diminuiu tanto que não tive nem essa curiosidade ainda, pessoal. Vamos aos poucos aí, tentando reviver esse amor por veículos, né? Então, vocês podem ver que ele tem já alguns detalhezinhos a serem feitos já no painel. Por exemplo, ele não tá ligando a luz do freio de mão. Isso é algo que se eu for fazer, eu vou fazer lá na frente, não vou fazer isso agora. Porém, aqui ele ainda ilumina. Não sei se dá para ver. Ele ainda ilumina aqui o porta-moedas. Ele ainda tem essa rara tampinha, essa segunda tampinha aqui do porta-moedas. Você pode ver que é um carro que está extremamente íntegro, né? Assim, pro ano dele, ele está extremamente íntegro, não tem muito o que falar. Ele tem detalhes do banco para fazer aqui no banco do motorista, que eu vou mostrar. O vídeo vai ficar longo mesmo. Quem gostar desse tipo de vídeo, assiste aí e boa, né? Aqui tem detalhes também. O porta-luvas, ele tá quebrado. Esse lado aqui ele tá soltando, mas eu vou abrir. Eu vou abrir e tentar segurar. Ó, aqui ele ainda preserva a assistência, né? Da época. Assistência Mercosul. Provavelmente era o seguro dele na época. Ele foi tirado na Fiat Forte em Campinas. Aqui todo o pedigree dele. Essa capa aqui original dele, tá, pessoal? É a capa que ele foi tirado em 93. Aqui também preserva o adesivo da seguradora. Não era o Confit na época, não sei se em 93 já tinha o Confit. Então aqui a gente tem o
catalisador, né? Que é informativo do para que serve o catalisador, o que ele traz de benefício para o veículo, para o meio ambiente, etc. Rede assistencial, né? Onde tinha redes Fiat no Brasil todo. Algo que eu nunca tinha visto, que é um papelzinho complementar. Provavelmente faltou isso aqui no manual. Isso já mostra que o carro ele veio nas primeiras levas porque faltou coisa no manual em português que eles precisaram complementar com outro papel. Ou seja, você tem aqui algumas coisas que provavelmente foram impressas depois, lá, adendo ao manual de uso de manutenção, ou seja, um puxadinho que fizeram porque ficou faltando. Então, isso vai comprovando que o carro é realmente um genuíno de primeira linha, de primeira safra, né? Tá sujo, né? 93, não vou precisar ficar me explicando para vocês os detalhes. O manual de uso e manutenção dele é o manual legítimo dele, porque só apresenta o tipo duas portas. Ó. Disc Dersa McCollar, não sei o que é isso, pessoal. Tem que tomar bastante cuidado, porque já tá começando a abrir aqui. Ó, tem o manual aqui dele, né? Só apresenta o tipo duas portas. Bom, legal. Quem quiser depois que eu faça um vídeo só disso, eu vou fazer. Eu não tenho tempo de ficar gravando de semana, meu trabalho demanda muito psicologicamente de mim, então eu não tenho muito tempo para fazer isso. Inclusive eu tô fazendo isso numa noite de terça, hoje é de segunda-feira, mas provavelmente se eu engajar nesse projeto e o pessoal começar a assistir, eu vou gravar mais de sabadão, à noite mesmo, assim mesmo. Os vídeos são longos porque eu gosto de vídeo longo assim, pessoal. Quem não gostar, me avisa que eu vou tentando reduzir, mas eu gosto de contar a história do carro, do que eu sei até aqui, né? Aqui o livrete assistencial, né, de garantia. Vamos confirmar aqui então. Vou colocar aqui na minha perna. Vamos confirmar aqui então, ó. Esse carro ele foi vendido no dia 6/10. Setembro, outubro, ou seja, eu achava que era até dia 10 que ele tinha sido vendido, não, foi vendido dia 6. Então, cara, eu acho que a gente consegue bater o martelo que estava na embarcação, na primeira embarcação de Fiat tipos que vieram para o Brasil, que já vale bastante a pena de você manter esse carro original e restaurado, e o que me deixa extremamente perplexo com o quão esse carro ainda é útil no dia a dia, cara, sabe? Então foi vendido aí no dia 6/10 de 93 pela Tempo. Eu vou virar aqui, eu não sei, foi vendido pela Ford, perdão, pela Ford Veículos, tipo 1.6 duas portas, e modelo 1994, todos vieram com o modelo 1994, não existe tipo 9393, se existia uma raridade, porque a Fiat, a gente sabe que nos anos 90 a padronização da Fiat era um pouco complicada. Aqui, assim como o meu tipo 93 preto, 4 portas que eu tive, ele tem na capa as questões dos recalls e quando foram feitos, né, os recalls lá para reparo da questão do incêndio, que acabou por difamar esse carro espetacular, que se já é espetacular 32 anos depois, 0 km, semi-novo, deveria ser esplêndido, e é por isso que vendeu tanto, né? Mas tá aí, ele fez aí a adequação do tubo conversor, que foi o primeiro em 11/7 de 96, depois 20/8 de 96 fez o outro recall dele, beleza? Eu não vou mostrar aqui os dados da pessoa que comprou, obviamente. Ele fez, se eu não me engano, apenas uma revisão em concessionária, fez a revisão de entrega. Aqui já mostra a diferença, porque o meu tipo 93 preto, 4 portas, que também provavelmente é um dos primeiros 4 portas que vieram para o Brasil, porque os 4 portas vieram, se eu não me engano, não, os primeiros não, exagerei. Creio que, não sei se é um dos primeiros, mas tava lá nessa meia bololô aí também.
porque ele era um 4 portas 93, vendido em novembro de 93. Ele tinha um livrete desse aqui, laranja. Esse é azul, igual o dos Tempra. Naquela época era Tempra ouro, pelo que eu sei, Tempra ouro. Eu perdi um pouco do... Eu era especialista nesses carros, eu perdi um pouco desse viés, pessoal. Peço até desculpas. Então tudo funciona no carro, cara. O marcador de combustível é muito legal. É lógico que é um carro que ficou parado um tempo e eu coloquei para uso. Eu uso, não uso tanto, tá? Eu uso para ir 2 vezes por semana em Campinas, que dá cerca de 40 quilômetros daqui da minha casa. Tem o trânsito de Campinas, então acaba rodando um pouquinho mais do que calculando ir de volta assim de qualquer jeito. Mas é isso aí, ó, marcador de combustível, que a gente sabe que é uma coisa que a Fiat geralmente pecava nos anos 90, e esse ainda está funcionando muito bem. Óbvio que eu não sei se foi trocado ou não. No geral, ele tem aqui os alarmes de fábrica, ainda não estou utilizando, não estão ligados, mas ainda tem. Então você vê que é um carro que está bem íntegro, aqui ainda funciona. Vou mostrar um pouco mais dele. Ele tá bagunçado, tá sujo. Ainda não consegui dar o trato que eu gostaria de dar nele. Então vou dar um geral nele agora. Eu não vou falar muito porque já tá tarde aqui. O pessoal já tá dormindo, então lá fora eu não vou falar tanto. Então aqui a gente pretende fazer bancos, né? No futuro, fazer bancos, fazer banco e a higienização dos demais, higienização geral do veículo. Aqui também, ó, quando for fazer o banco, não tá funcionando. Aqui, ó, a questão também da gambiarra que foi feita em algum momento da vida, mas vamos ver se vai focar. A peça é de 93, esse 3 é de 93, então é a peça original do carro. Dei uma lavada nela já e tô buscando entender o porquê não tá funcionando. As lâmpadas não são, as lâmpadas ainda são made in France e estão funcionando. Não gosto dos emblemas assim, já comprei paralelos de boa qualidade. Quem quiser, se no futuro eu for vender, esses vão junto. Não tô vendendo o carro, tá? Não pretendo, até porque pretendo ficar pelo menos aí 1 ano com ele. Boa parte de pintura de fábrica. Pisca, tem que ser o laranja. Não precisa falar muito, né? Fechar aqui. Pra dar sorte.
aqui, eu tinha um tampão paralelo original da época. O tampão dele original que veio no carro, ele tava com furação de som. Esse tampão eu comprei pro meu tipo prata, o meu primeiro carro. E esse tampão aqui é um paralelo, só que é um paralelo de época, dos anos 90. Porque o pessoal que manja do tipo aí sabe que não fabrica mais tampão no padrão do tipo. Então, coloquei para já dar uma rejuvenescida no veículo, já que nem funcionando os falantes estavam. Esses bancos aqui precisam de higienização, a lateral também. Uma hidrataçãozinha eles precisam. Eu hidratei quando eu comprei com aqueles hidratantes de mercado. Não fui até com um lugar especializado comprar ainda algo que fosse digno do carro, mas assim, o banco do motorista é bem feio. Então é um projeto aí para ir fazendo aos poucos. E vamos fazendo, né? Voltei aqui para dentro para falar um pouco. Então aí, aqui o projeto, qual que é o projeto, né? Que eu tô iniciando agora fazendo esse vídeo, que eu já ia fazer, mas é deixar ele o mais próximo possível do que ele saiu da concessionária, porque ele merece. Então eu sei que tem coisas que eu vou pagar caro se encontrar. Conto com a ajuda dos meus amigos aí, do pessoal do Clube do Originais Fiat Tipo, que é as famigeradas calotas Serrinha. Já tive, já passou várias pela minha mão e eu precisei vender em épocas mais difíceis. Graças a Deus as coisas têm melhorado. E a intenção, pessoal, para esse carro é, primeiro de tudo, se tornou um símbolo para mim, porque eu voltei depois de muito tempo a andar de ônibus, sabe? Tipo, depois de 11 anos andar de ônibus, devido a ter dado aquele acidente no meu carro, aquele carro mais novo que eu comprei, que tinha sido para mim uma conquista, né? E sempre quis ter um sedã grande, sempre quis, e o Vectra Elegance 2011 era um carro excelente. E depois que tudo aconteceu, eu andei 4 meses, foram 4 meses pegando 4 ônibus por dia, todo dia de segunda a sexta. Mas valeu a pena, tanto pelo trabalho, tanto porque cada um com a sua fé, mas Deus foi me direcionando e colocou o momento certo de aparecer esse carro na minha vida. E por ironia do destino, como se fosse um levante novamente, ele é um tipo prata, assim, um Grigio Silver, igual o meu primeiro carro. É como se fosse retorne às suas origens e dessa vez aprendendo com seus erros, né? Um desabafo pessoal aí, talvez até uma ajuda para quem esteja passando por algo parecido, por alguém que esteja passando por um momento difícil. Não desista, pense positivo, ore a Deus e principalmente gratidão, sabe? Gratidão. Eu entro dentro desse carro há alguns dias e só agradeço, porque eu sei que não foi fácil passar tudo que eu passei quando eu perdi aquele carro mais novo que eu tinha, carro financiado, sem seguro. A gente vai aprendendo com os erros, tanto que esse 93 eu consegui fazer o seguro para ele pela Surrai, fazer uma propaganda e não usei ainda, graças a Deus. Então espero que ela seja boa, né? Pelo que eu conheço aí, pelo que eu ouvi falar, ela é boa. Então fica aí uma dica. É um projeto que eu pretendo ficar com ele aí, deixar ele o mais digno que eu conseguir e depois botar ele para revender por um preço digno,
para alguém que goste, e sem exploração, sem antigo oportunismo, sem, sabe, sem ser babaca. É algo que eu quero que alguém coloque na garagem no futuro, e um colecionador ou alguém que goste muito, alguém que queira um carro original, alguém que queira um carro pro dia a dia, como esse está servindo para mim pro dia a dia. Eu esqueci de mostrar, mas a placa dele é datada de 96, o que para mim é muito estranho, cara. Eu não sei não se esse carro não saiu com a placa amarela. Cara, a gente vê aí que tem tipos que saíram em 93 com placa amarela ainda. Sei que São Paulo era mais difícil, mas como a Fiat, o Brasil também não é muito padronizado. Então não sei não, cara. A placa dele é datada de 96, ele nunca saiu de Campinas. Então, assim, não duvido nada que esse carro não tenha saído com a placa amarela e depois revendido em 96, tiveram que colocar a cinza, obviamente. Mas é isso, vídeo longo. Quem gostar, dá o like aí. Não sei nem se eu vou postar esse vídeo, sei lá. Se eu conseguir descobrir a minha conta. Se eu não descobrir também, fica um vídeo para mim mesmo, para ir fazendo aos poucos. Então o primeiro passo dele aí é botar tudo para funcionar, o ar-condicionado para funcionar. Fazer a primeira revisão dele, que é troca de óleo e filtro. Só acabei de ver o filtro de ar aí tá zero. O cara cuidava muito bem do carro, realmente. É um carro que não tem problema de injeção, não tem problema de oscilação de marcha. Eu não vou ligar ele aqui porque já é 11 horas da noite. Porém, é um carro que está muito honesto e foi pago um preço muito honesto por ele também. Mas vamos devolver ele aí, tentar devolver dentro do possível ao próximo das concessionárias Fiat lá em 93. Beleza? É isso aí, pessoal. É um vídeo aí sobre um Fiat tipo 93. Eu já acho que é tão nostálgico para mim gravar esse painel, porque quando eu tive o meu primeiro tipo, com 18 anos, eu filmava tanto aquele carro, inclusive tenho tantos vídeos dele no Google Fotos que perdi as contas. Tenho muito mais vídeos dos meus tipos do que do meu Vectra. Mas é isso aí, um abraço. Fiquem com Deus, muita força a todos, muita luz, sejam gratos por tudo que há de bom e agradeça a Deus também aquilo que não há de bom, porque Ele está te dando forças para prosseguir. Se tem uma coisa que eu aprendi no último ano e nos últimos meses da minha vida foi que força e fé é o que moldam e que levam o cara a lugares onde ele só sonhava em estar e hoje ele está e sonha em ter mais. Não estou falando só do carro, o carro ele é um levante para mim, mas eu estou falando da sua vida no geral. Um abraço a todos, fiquem com Deus, tudo de melhor sempre.